Imagine estar grávida de seu primeiro filho, morando isolada numa roça distante, e ser abandonada pela única pessoa que você mais amava no mundo. Essa é a história de Clara, uma jovem sonhadora que acreditava no amor, mas acabou vivendo um dos momentos mais cruéis de sua vida. Mas o que ela não sabia é que o destino ainda guardava algo surpreendente. Fique comigo até o fim dessa história e prepare-se para uma montanha-russa de emoções, lágrimas e um reencontro que ninguém imaginava. Clara sempre foi uma moça do interior. Criada entre plantações, animais e o cheiro do mato molhado, ela tinha uma beleza singela, daquelas que não se vê mais por aí. Os olhos castanhos iluminavam o rosto sereno, e o sorriso tímido era capaz de desarmar qualquer um. Desde pequena ajudava os pais na lavoura, e mesmo com a vida simples, carregava sonhos imensos no coração. Foi numa dessas feiras da cidade que ela conheceu Vicente, um rapaz da cidade vizinha, com sotaque forte e uma lábia envolvente. Ele vendia queijos com o tio e sempre passava por lá. Clara, com a inocência de quem nunca havia amado, se encantou. Vicente era diferente. Fazia ela rir, elogiava seu jeito e a tratava como uma princesa. Em poucos meses, o que era flerte virou paixão avassaladora. Apesar da resistência do pai de Clara, que desconfiava daquele forasteiro, os dois se casaram em uma cerimônia simples, no alto da serra, com as galinhas cantando no fundo e o padre da vila abençoando a união. Clara acreditava que finalmente estava vivendo seu conto de fadas. Mas o destino tinha outros planos. Pouco depois do casamento, Vicente sugeriu que fosse morar na roça herdada pela família dele, um lugar isolado, longe da cidade, sem vizinhos, sem telefone, sem nada. Vai ser só a gente dois, meu amor, dizia ele. E Clara, completamente apaixonada, aceitou. Nos primeiros dias, parecia um paraíso. Vicente era carinhoso, atencioso, fazia promessas de uma vida próspera. Clara se sentia segura, realizada, até que descobriu que estava grávida. Foi um dia de festa para ela, mas algo no olhar de Vicente mudou. Ele sorriu, mas com um brilho estranho nos olhos. E naquela noite, ele dormiu mais cedo, calado, frio. Nos dias seguintes, Vicente começou a sair mais cedo e voltar mais tarde. Dizia que ia resolver coisas na cidade. Às vezes sumia por 2, 3 dias. Clara, grávida e sozinha, começou a sentir o peso da solidão. Não havia sinal, nem vizinhos por perto. Era ela, o barrigão crescendo, e um silêncio que apertava o coração. Foi numa manhã nublada, com o céu carregado e o vento cortando o rosto, que Clara descobriu a verdade mais dolorosa da sua vida. Vicente havia ido embora. Sem carta, sem explicação, sem nada. Apenas sumiu. E era ali, no meio do mato, com um bebê por vir, que a vida de Clara recomeçaria do zero. Naquela manhã cinzenta, Clara procurou por Vicente em todos os cantos da roça. Chamou seu nome com a voz trêmula, esperou na varanda por horas, e mesmo quando a noite caiu e a chuva começou a bater no telhado de zinco, ela ainda acreditava que ele voltaria. Mas os dias se tornaram semanas, e a certeza foi se transformando em dor. Sem nenhum dinheiro, sem transporte e sem alguém por perto, Clara precisou aprender na marrã a sobreviver. Grávida de 7 meses, ela plantava, colhia, cuidava das galinhas e ainda enfrentava o medo constante de que algo desse errado no parto. Todas as noites, antes de dormir, ela escrevia cartas para o filho que ainda estava no ventre. Contava como o mundo era bonito, apesar da dor. Dizia que ele era fruto de um amor verdadeiro, mesmo que aquele amor tivesse desaparecido. E nas entrelinhas, pedia perdão por tudo que ele um dia sofreria por causa da ausência do pai. Certa manhã, Clara acordou com dores intensas. O parto havia começado, e ela estava completamente sozinha. Suando frio, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, ela se deitou na rede da varanda e fez o impossível. Deu à luz sozinha, com coragem, com garra e com lágrimas misturadas ao sangue e ao alívio. Quando ouviu o primeiro choro do bebê, sentiu a alma inteira ser lavada. Era um menino, e ela o chamou de Gabriel. Porque, para ela, ele era um anjo enviado do céu. Os primeiros meses foram os mais duros. Clara passava madrugadas em claro, embalando o filho com o corpo fraco,
tentando amamentar mesmo sem se alimentar direito. O leite quase não vinha, mas o amor, esse transbordava. E foi esse amor que a manteve viva. Um dia, enquanto limpava o quintal, encontrou no velho armário de Vicente uma caixa escondida. Dentro dela, havia cartas antigas, uma foto de uma mulher com 2 filhos e documentos que mostravam que Vicente já era casado antes de conhecer Clara. A dor voltou como uma faca no peito. Ele havia mentido desde o início. Não era só abandono. Era traição. Ela era apenas mais uma entre tantas mentiras. Mas ali, com Gabriel dormindo em seu colo, Clara tomou uma decisão. Ela não seria vítima daquela história. Ia transformar a dor em força. E provaria que não precisava de ninguém para ser feliz, a não ser do seu filho. Foi aí que ela começou a fazer algo que mudaria sua vida para sempre: escrever. Escrevia suas dores, suas memórias, suas noites de choro e seus dias de coragem. E, mesmo sem saber, essas palavras ganhariam o mundo e fariam com que o improvável acontecesse. Com o tempo, as palavras de Clara foram se transformando em páginas, as páginas em cadernos e os cadernos em uma história que gritava para ser ouvida. Ela começou a relatar tudo, desde o dia que conheceu Vicente, os momentos de paixão, até o abandono cruel e o nascimento de Gabriel. Era como se, ao escrever, ela encontrasse uma forma de costurar as feridas abertas no coração. Mas ela não queria que aquilo ficasse guardado para sempre. Então, certa vez, pediu carona a um caminhoneiro que passava esporadicamente pela estrada de terra batida que cortava a roça. Pediu a ele que entregasse o manuscrito numa papelaria da cidade vizinha, com a esperança de que alguém pudesse lê-lo. O tempo passou, e Clara seguiu com sua rotina silenciosa, sem grandes esperanças. Até que, 2 meses depois, um carro parou na entrada da propriedade. Era um jornalista local, chamado Rafael, que tinha lido o manuscrito. Ele ficou profundamente tocado com a história de Clara. Disse que nunca tinha lido algo tão sincero, tão visceral. Isso precisa ser contado ao mundo, ele disse, com os olhos marejados. Com a ajuda de Rafael, a história de Clara foi publicada num pequeno jornal regional. E, em poucos dias, viralizou. Pessoas começaram a escrever para ela, mandar ajuda, oferecer apoio. Mulheres de todo o país diziam que haviam se sentido representadas por sua dor, por sua força, por sua capacidade de amar mesmo em meio ao abandono. Gabriel, ainda pequeno, se tornava símbolo de esperança. E Clara era agora vista como um exemplo de superação e coragem. Foi convidada a dar entrevistas, contar sua história em rádios comunitárias e, mais tarde, até em um programa de TV. Mas o destino, esse roteirista invisível da vida, ainda não havia terminado sua trama. Em meio à enxurrada de cartas que Clara passou a receber, havia uma envelope sem remetente. Dentro, um bilhete escrito à mão e amassado pelo tempo. A letra era conhecida. E a frase, cortante: Clara, eu errei. Estou aqui na cidade e preciso te ver. Preciso conhecer meu filho, Vicente. Clara leu e releu o bilhete dezenas de vezes. As mãos tremiam. O coração disparava. Ela chorava não por saudade, mas por tudo o que reviveu com aquelas palavras. Depois de tanto tempo, o homem que a deixou para trás agora pedia perdão? Ela sabia que a decisão que tomasse ali mudaria tudo. E foi nesse ponto da história que ela tomou a atitude mais poderosa da sua vida. O bilhete de Vicente queimava nas mãos de Clara como um carvão aceso. Por 3 noites ela não conseguiu dormir direito. A lembrança daquele homem que um dia a fez sorrir e depois a deixou sozinha na escuridão voltava com força. Mas agora, Clara não era mais a mesma. Ela não era mais a moça ingênua que acreditava em promessas vazias. Era uma mulher forte, uma mãe, uma guerreira que havia vencido a solidão com as próprias mãos. No 4º dia, ela tomou uma decisão. Responderia. Mas à sua maneira. Com a ajuda de Rafael, marcou um encontro em uma praça tranquila da cidade, ao pé de uma árvore onde as flores caíam como chuva leve. Chegou antes da hora. Gabriel, agora com 2 aninhos, dormia em seu colo, sereno como um anjo. O tempo parecia parar enquanto ela esperava.
E então, ele apareceu. Vicente estava diferente. Os cabelos mais grisalhos, o rosto abatido e os olhos carregados de arrependimento. Ele veio devagar, com as mãos suadas e o olhar baixo. Clara, ele disse, num sussurro: "Me perdoa. Eu fui um covarde. Eu fugi de mim mesmo. Eu não mereço perdão, mas precisava te ver. Precisava ver o meu filho." Clara olhou nos olhos dele, e por um segundo, todo o passado voltou como uma avalanche. Mas ela não chorou. Estava firme. Segurou Gabriel no colo, se levantou e respondeu com a voz mais serena que já havia usado: "Vicente, o homem que eu amei morreu no dia em que me deixou naquela casa sozinha. Você não faz parte da nossa história. Eu escrevi uma vida nova, sem você. E agora, eu não estou mais sozinha. Tenho o mundo ao meu lado. Tenho meu filho. Tenho a mim mesma." Vicente, sem reação, abaixou a cabeça. Tentou segurar uma lágrima, mas ela caiu. Ele pediu para ver Gabriel de perto. Clara permitiu. Por um breve momento, pai e filho se olharam. Mas Gabriel, ainda pequeno, se encolheu no colo da mãe. Era como se soubesse, instintivamente, de tudo que aquela presença carregava. "Adeus, Vicente", ela disse, firme. "Que você encontre paz, longe de nós." E assim, Clara virou as costas. Pela primeira vez, não carregando dor, mas liberdade. Ela havia encerrado um ciclo. Havia curado uma ferida que por muito tempo parecia incurável. Nos meses seguintes, sua história foi publicada como livro. Raízes de Mim se tornou um best-seller no Brasil inteiro. Escolas começaram a usar sua trajetória como exemplo de superação. Gabriel cresceu rodeado de amor, de carinho e de orgulho da mulher que o criou com força e dignidade. Clara nunca mais se casou. Mas um dia, anos depois, ao visitar a mesma feira onde conheceu Vicente, ela esbarrou em Rafael, o jornalista. Os dois sorriram, e quem sabe, ali nasceu uma nova história. Mas essa é para outro vídeo. A moral dessa história é clara como o céu depois da tempestade. Às vezes, o abandono é o empurrão que a vida dá pra gente florescer sozinha. Clara foi deixada, sim, mas nunca se deixou vencer. Ela escreveu seu próprio destino com lágrimas e coragem, e nos ensinou que a dor pode ser solo fértil para um novo começo.